Mas antes da gente comentar mais sobre essa partida, né, esse clássico contra o Cruzeiro na segunda-feira, atualização sobre Matias Zarate, o meio-campista do Atlético que sofreu uma lesão no tornozelo lá no início de janeiro, né, durante o período de pré-temporada, durante um treinamento na Cidade do Galo, conseguiu a liberação do departamento médico do Atlético agora, já recuperado da lesão, e iniciou ontem o período de transição física. Daqui a pouco, então, talvez já na próxima semana, ele possa ser utilizado pelo técnico Eduardo Cudê. Agora já falando sobre o time que enfrenta o Cruzeiro na segunda-feira, o Galo, né? Eu acho que talvez a maior arma do Atlético, quero até saber isso do Pedro Abílio depois, o que ele acha disso, é a parte ofensiva do Galo. O Atlético já marcou 8 gols nessas 4 partidas do Campeonato Mineiro, está empatado ali no melhor ataque com o América, né, que também tem feito boa campanha nesse estadual. E o grande destaque do Galo, mais uma vez, pelo menos mais um início de temporada, é do atacante Hulk, que é o artilheiro da equipe e também é o artilheiro do Campeonato Mineiro com 5 gols marcados. Todas as vezes que ele entrou em campo pelo Atlético, nessas 3 partidas em que ele esteve disponível, ele marcou gols, então 5 marcações, 5 gols do atacante Hulk nessa temporada. Quem marcou dois gols, né, durante esses 4 jogos foi o atacante Paulinho e o Rubens, justamente no único jogo em que a dupla Hulk e Paulinho não esteve presente, né? O técnico Eduardo Cudê poupou alguns jogadores contra o Ipatinga. Foi o Rubens que marcou um gol da vitória, né, do Atlético por 1-0 em cima do Ipatinga. Falando disso, quero saber de você, Pedro, você acha que o ataque, essa parte ofensiva do Galo é realmente a principal arma do Eduardo Cudê contra o Cruzeiro? Eu acho que sim, viu, Gil? Eu acho que a defesa do Atlético, ela começa justamente nesse processo de marcar a saída de bola do adversário. Não tão intensamente quanto o ano passado. Eu vejo que o Atlético, ele se esforça muito mais na pressão pós-perda do que, de fato, na pressão no abafa, né? Na saída de bola do seu adversário, nesta formação diferente, movimentação diferente também que propõe o Eduardo Cudê. A arma é o ataque, mas o meio de campo é muito importante para que isso aconteça, e até os laterais têm participado mais do momento ofensivo do Galo, pelo menos foi assim nos momentos ideais que a gente viu até aqui, e eu chamo de momentos ideais aqueles momentos em que a gente viu os principais jogadores em campo, aqueles que a gente acredita que estejam treinando, né, como um time titular e fazendo mais as movimentações que o Cudê pede. Eu vejo, por exemplo, que o Paulinho e o Hulk, eles têm a função muitas vezes de sair da área para puxar um zagueiro e fazer com que o Atlético tenha mais profundidade com quem está vindo das laterais. Nem sempre quem vai estar vindo das laterais vão ser, de fato, o Pedrinho, o Edenilson. Às vezes, em algumas oportunidades contra o Democrata, por exemplo, foram o Mariano e também o Dodô, né? O Atlético precisa agora encaixar de fato essa movimentação ofensiva para que essa arma seja de fato mais efetiva. Só que até aqui a gente tem visto muita alternativa. O Atlético tem vários tipos de jogadas que credenciam a gente confirmar isso, de que realmente a arma do Atlético é esse sistema ofensivo que foi montado. E essa parte dos laterais, né, foi uma coisa que o Eduardo Cudê, lá na entrevista dele de apresentação no Atlético no fim do ano passado, ele falava muito que o que ele mais gosta no time também é esses laterais bem ofensivos. Ser o Democrata na última rodada, agora o foco de todo esse fim de semana é justamente no clássico. E quem falou sobre isso foi o zagueiro Bruno Fux. Vamos ouvir. Agora é hora de virar a chave, né? A gente primeiro ainda estava focado no último jogo. Tivemos uma boa atuação, principalmente ali o primeiro tempo, conseguimos impor mais do que o professor pede, e agora a gente muda a chave, vira a chave para o clássico. Esperamos continuar mantendo a intensidade, trazendo a intensidade que o professor sempre pede, ficando com a bola e, obviamente, procurar a vitória sempre. Mesmo o Atlético estando melhor na temporada, né, e o Cruzeiro ainda tentando se encontrar em 2023, o Bruno Fux garantiu que o favoritismo não entra em campo, e aí na hora que a bola de fato começar a rolar, o que vai valer é quem vai estar mais preparado e se entregar mais. Acho que tu mesmo já fez a resposta. Quando a gente entra em campo, o que conta é isso aí, é a entrega, é a vontade.
é o trabalho bem feito, quem consegue fazer o que foi treinado durante a semana, que o treinador passou pra gente. Clássico é isso aí. Então, acho que você mesmo já respondeu e é o que a gente quer, é o que a gente espera. Fux também falou sobre atuar do lado do zagueiro Gemerson, nessa dupla de zaga que tem funcionado bastante nessa temporada, né? Quem Eduardo Cudê tem depositado mais confiança. A gente vem alternando bastante ali, o professor não treina uma defesa titular. Ele, durante a semana, ele treina todos ali, então a gente reveza bastante. Eu acho que o entrosamento com todos está muito bom, entre os 4 defensores, os meninos da base que estão treinando com a gente também. Então eu acho que o professor trabalha a linha como um todo, para quem jogar estar preparado e estar ciente, saber o que seu parceiro de zaga faz. Então eu acho que o trabalho está sendo bem feito ali defensivamente. Para fechar então, vamos ouvir o que o Bruno Fux falou sobre as trocas de lado na zaga com o Gemerson, né? Ele faz essa dupla com ele e em alguns momentos do jogo eles até alternam, né? Quem fica do lado esquerdo, quem fica do lado direito. Não, é mais para não deixar desorganizado mesmo, né? Se, como tu falou, uma bola parada, eu tiver pela esquerda, o Gemerson estiver pela direita, a gente não tem essa dificuldade ali em trocar de posição. Eu mantenho pela esquerda, ele mantém pela direita, depois quando tiver alguma bola parada, alguma pausa, algum lateral a gente troca. Eu não tenho preferência de jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, creio que o Gemerson também não, até nos treinos a gente troca. Então são mais ocasiões assim, uma vez ou outra, aí a gente mantém no jogo. Claro que se o outro zagueiro preferir jogar de um lado, a gente troca, isso não tem problema, mas são mais situações do jogo mesmo. Ouvimos agora o Bruno Fux, zagueiro do Atlético, falou sobre essa preparação da equipe para o clássico, né, de segunda, e também sobre esse papel na defesa do Atlético. E aí, pegando um gancho, Pedro, nessa parte defensiva do Galo, a gente já falou agora há pouco sobre a força do ataque, né, os gols que o Atlético já marcou, mas pelo menos na minha visão de jogo, assim, o que eu tenho observado do Galo nessa temporada, mais uma vez, na verdade, até algumas dificuldades na recomposição, uma dificuldade ali na parte de trás, né? Mesmo tendo Gemerson e Bruno Fux, 2 peças importantes, né, que estão se consolidando nessa zaga do Galo, pelo menos contra o Democrata, por exemplo, o Atlético tomou alguns contra-ataques, teve algumas dificuldades nessa parte, né? Só não sofreu o gol de fato porque o Jacaré não conseguia mostrar tanto perigo assim. Você também vê desse jeito? Você também acha que o Atlético precisa, talvez seja isso que o Galo precisa consertar ainda para o restante da temporada? Olha, até aqui não, viu, Giovana? Vou te ser bem sincero que acho que o Atlético, ele enfrentou adversários inferiores, ele sabe disso e fez com que os seus adversários, na medida do possível, não chegassem ao seu campo. Eu entendo que, se a gente for parar para pensar, e essa comparação que você falou em relação ao ano passado, diminuiu uma peça em termos de recomposição, né? De peças que realmente vão ficar na defesa. O Atlético no ano passado, claro, tinha um outro volante ao lado do Alan que sempre estava no ataque, né? Principalmente o Jair, na maioria dos momentos. Só que nesse ano, com a subida dos laterais e a falta desse outro volante na recomposição, o Atlético tem apostado mais nessa pressão pós-perda que eu falei anteriormente. Então os jogadores à frente passam a ter a obrigação de matar a jogada antes, mas esses contra-ataques eles expõem, né, às vezes a inferioridade numérica. Aí a gente vai parar para pensar que o Atlético vai enfrentar o Cruzeiro, né? Que é uma equipe que até aqui não se encaixou, mas é um time que tem um potencial para ter uma ofensividade, um ataque mais forte. Quando isso acontecer ao longo da temporada, eu imagino que vai acontecer uma movimentação diferente. De repente segurar um dos laterais, de repente o segundo homem de meio campo vai ter uma responsabilidade de marcação maior e até de recomposição para ocupar espaço, mas acho que ainda não é um defeito, ainda não deu para detectar como algo que o Atlético vai precisar corrigir, por conta do nível mesmo dos adversários que foram enfrentados até aqui. Talvez na segunda-feira a gente tenha uma noção diferente disso. Valer para a gente destacar um pouco mais esse time, né, que deve entrar em campo na segunda-feira. Como o jogo é só no início da semana, o Atlético tem todo esse fim de semana para poder se preparar de fato para essa partida. Como eu disse mais cedo, né, o elenco treinou hoje pela manhã na Cidade do Galo. Amanhã, então, às 16h, Eduardo Cudê volta para o centro de treinamento para fazer a última atividade com o Galo para essa partida contra o Cruzeiro. Só que o time não deve ter muitas mudanças, né?
não deve mudar muito aquilo que foi em campo na quarta-feira e venceu o Democrata muito bem por 3-0. O Atlético deve manter, claro, o Everson no gol, Mariano na lateral direita, Gemerson e Bruno Fux formando a dupla de zaga e Dodô pelo lado esquerdo. Alan, Edenilson, Patrick e Pedrinho devem continuar então no meio-campo do Galo, e aí Paulinho e Hulk formando essa dupla de ataque que tem dado tão certo no time do Galo.